Olá, sejam bem-vindos à Variação Universal, espero que saibam contar. Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o zero, beleza? Bom, antes de mais nada, se você está perdido, você está em um dos melhores canais do YouTube com os vídeos mais interessantes, o canal Variação Universal. Bom, antes de tudo, vamos deixar claro que nesse vídeo nós iremos questionar conceitualmente a existência do zero e não negar a sua utilidade na prática, ok? Bom, pessoal, antes da gente conversar o que é o zero, vamos entender um pouquinho a sua origem. Bom, segundo os estudos, né, o zero, né, ele não vai surgir de uma maneira direta, ou seja, vai ter uma pessoa, uma civilização e vai fazer o zero. Não, ele vai passar como tudo por algumas modificações para chegarmos até aqui. Muitos especialistas acreditam que a origem do zero está na civilização hindu. Essa civilização acabou desenvolvendo um sistema de numeração de base 10 e usou um símbolo para representar a falta de uma ordem, que estaria associado ao nada, ao inexistente, né? Ao nada mesmo, né? E mais tarde, esse símbolo, com o passar do tempo, ele se tornou um número, e ele seria representado por uma bolinha não totalmente, não perfeitamente redonda, mas que seria o zero, né? Se observar o zero, ele não é totalmente redondo, né? Não é igual um O, por exemplo. O zero é um pouquinho achatado nas laterais, né? Bom, no nosso dia a dia, nós utilizamos muito os números para indicar a quantidade de coisas que nós queremos. Por exemplo, vamos imaginar que você está num restaurante, self-service, aquele domingão com a família, aniversário da avó que está fazendo trocentos anos. Aí você vai, você serve sua comida e você vai pesar a sua comida, né? Você tem que ir para você pagar, né? Por quilo, na real, né? Nem sei se é self-service, mas é por quilo, né? Não me chama de quilo, né? Pelo menos aqui em São Paulo, né? E aí você pega, né? Você leva o seu prato para a balança e nessa balança tem uma funcionária do estabelecimento que você tá. E é muito comum essa pessoa te perguntar se você quer tomar alguma bebida, tá? E aí você fala, por exemplo, eu quero um suco de laranja, por favor. Agora imagina, se você falasse para a pessoa que eu quero zero suco de laranja, não tem sentido, né? Porque pensa, no máximo, se uma pessoa conseguir, né, se a funcionária conseguir pescar, se conseguir pescar, né, de entender, né, nesse sentido, ela vai falar, bom, ele não quer, mas de fato não faz sentido. É uma coisa que você olha, você tem que raciocinar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, às vezes anos para pensar. Porque assim, o zero, ele é um número filosofal, né? Quando você fala, por exemplo, eu quero uma Coca, eu quero uma Fanta, eu quero uma Pepsi, nós não estamos fazendo propaganda publicitária aqui, ok? Você está especificando a quantidade de Cocas, de Guaranás, de Pepsis, de Fantas, de inúmeros objetos ou coisas que você quer. No caso, por exemplo, Só que, se eu falar zero, não faz sentido. É uma coisa que você fala, não tem como você falar eu quero zero canetas. Não tem sentido, não. Você não consegue. Como que ele fala? Você não consegue definir, né? Não ficaria uma coisa simples, né? E um fator, né, que é a favor da inexistência do zero é que o zero ele não está presente nos algarismos romanos, né? Lembrando, a civilização romana foi crucial para o desenvolvimento de diversas áreas, como direito, arquitetura, desculpa, e também sendo também importantíssimo para a difusão da cultura e da filosofia. Mas os algarismos romanos, que é aqueles que você aprende, né, na escola de matemática, em que os alunos quebram a cabeça porque tem que decorar que o V significa tal coisa, um pauzinho é uma coisa, 3 pauzinhos é outra coisa, não tem o zero, né? Não se ensina para o aluno fala, olha, a representação do zero no algarismo romano é isso. Não tem, não existe, tá?
não está presente, né, no fato. E também, né, a civilização grega, ela tem algumas razões, né, para acreditar na ausência do número zero. Talvez a primeira, né, seria uma coisa um pouco, né, a questão, né, seria uma questão matemática, né, porque na época, né, os matemáticos, eles estavam, né, eles buscavam calcular as áreas, volumes de algumas figuras. E a segunda razão, partindo para um ramo mais da filosofia, é que, por exemplo, Parmenides, né, ele vai ter uma grande frase que ele fala assim: nada surge do nada. Ou seja, ela indica, né, um princípio metafísico aonde não pode existir alguma coisa a partir do nada. Platão também, ele defende que o universo é uma aproximação, né, de formas. Então, por exemplo, as coisas têm a sua essência. Por exemplo, a gente pode pensar inúmeras cadeiras, inúmeras pessoas podem pensar numa cadeira e essas cadeiras dificilmente vão ser idênticas. Por exemplo, eu posso pensar numa cadeira azul, posso pensar numa cadeira amarela, posso pensar numa cadeira preta, numa cadeira branca. Só que na essência, o comum que essas pessoas vão pensar vai ser uma cadeira com 4 pernas. Então, assim, talvez, né, o zero talvez seja o número mais filosofal, que causa mais reflexão, que causa mais essa questão de pensamento nas pessoas, né? E fica uma coisa, fica um debate, né, que nós não vamos nos aprofundar. Se vocês quiserem uma coisa mais aprofundada, deixa aí nos comentários, porque é um conteúdo muito grande, um conteúdo muito extenso, um conteúdo extremamente delicado, entendeu? Mas, no fim, o que de fato e sem sombra de dúvidas nós podemos definir? O zero, ele não é nada, tá? Ele representa como uma funciona... Ele funciona como uma representação da inexistência de algo. Porém, como que é possível representar algo que não exista? Sendo que quando falamos de algo, obrigatoriamente temos que falar de algo que exista. Então, de fato, o zero não é nada. Não sei se ficou claro, sabe? Ele funciona como uma representação de que falta algo, da inexistência, da ausência de um objeto, de alguma coisa, por exemplo. E assim, pessoal, é isso. Por hoje é isso. Não se esquece, se vocês querem ver a parte 2, uma coisa mais aprofundada, a gente pode dar uma ousadinha. Se tiver muita gente pedindo, a gente dá uma ousadinha. A gente pensa numa coisa diferentona pra gente fazer, tá? Mas vocês têm que deixar aí nos comentários. E já que você tá no comentário, dá aquela moral. Fala como que você achou do vídeo, se a qualidade tá boa, se a qualidade tá ruim, do tempo de vídeo, tá? Dá essa moralzinha, né? Dá esse feedback pra gente. Mas de fato, compartilha com todo mundo. Também compartilha para aquele tio que pergunta no Natal se é pra ver ou se é pra comer. Beleza? E não se esquece, deixa o like, compartilha com geral e segue a gente nas redes sociais, beleza? Tá aparecendo aí na tela pra gente, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima. E não se esquece, ajuda nós aí, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.